Qual a forma maço do verbo suru? Shimasu ou surimasu? Ambas! Ao ouvir a minha pergunta, talvez você tenha pensado apenas em shimasu, que é a forma polida daquele verbo suru, que possui conjugação irregular e é uma das primeiras palavras aprendidas no estudo de japonês. Mas também existem verbos cuja forma de dicionário é a mesma, porém segue a conjugação Godan de verbos. Bem, vamos analisar a forma de escrevê-los em kanji, além dos seus significados. E a primeira frase de exemplo é: Pari o tozurete ita kankokyaku ga saifo surareta. O turista que estava visitando Paris teve a carteira furtada. A frase começa com pari e a partícula de objeto direto o. Este é seguido pelo verbo tozureru, ou seja, visitar Paris. E está na forma teiru passado, ou seja, estava visitando Paris. E tudo isso está descrevendo kankokyaku, ou seja, o turista que estava visitando Paris. Esta frase é uma frase que utiliza a voz passiva indireta, ou seja, o que recebe a ação continua sendo marcado pela partícula o, mas quem é influenciado pela ação é marcado pela partícula de sujeito ga, ou seja, o turista recebeu a ação de ter a carteira roubada. E este é o primeiro tipo de verbo suru mostrado neste vídeo, que significa pegar, furtar, geralmente colocando a mão no bolso em meio à multidão. A forma em kanji utiliza o kanji pouco comum, e a forma radical maço deste verbo pode indicar tanto o ato de pegar ou furtar, como também quem pratica este ato. Prosseguindo, machi osuru, acender um fósforo. Hisashiburi ni sumi o surimashita. Depois de muito tempo, friccionei um bastão de tinta nanquim. Duas frases bem curtas, né? Esta palavra aqui vem do inglês mate, que pode significar muitas coisas, mas nessa frase especificamente, só palito de fósforo que faz sentido. Na tradução eu acabei escrevendo acender, mas a tradução mais literal seria riscar um palito de fósforo, porque riscando ele acaba acendendo, né? Agora, essa outra frase aqui eu acabei pegando de uma página que apareceu no Facebook para mim. Começa com Hisashiburi, que significa um longo tempo, e está funcionando como advérbio, por estar marcado com a partícula ni. E agora temos sumi, marcado com a partícula o, e o verbo suru na forma maço passado. Sumi significa tinta nanquim, não necessariamente na forma de bastão, mas nesse caso é o que faz sentido, porque se fosse líquido não poderia ser friccionada, né? Além da própria fotografia mostrar. Prosseguindo, Karewa tobaku de kani o suta. Ele perdeu dinheiro em apostas. Agora, mais um significado do verbo suru, que significa perder, gastar, torrar em sentido figurado, geralmente em relação a dinheiro. Ou seja, ele é o assunto da frase. E agora temos tobaco sendo marcado com a partícula de, que indica onde ou por qual meio uma ação ocorre. Ou seja, algo ocorre através da jogatina. E a frase termina com kane, que significa dinheiro, sendo marcado pela partícula o e o verbo suru no passado. Ou seja, ele torrou o dinheiro através das apostas. Prosseguindo, Kadino de okane o suteshimata hitogaoi. Há muitas pessoas que acabam perdendo dinheiro no cassino. A frase termina com hito, que significa pessoa, e está sendo marcado com a partícula de sujeito ga. E em seguida vem o adjetivo oi, que significa muitos, vários. Ou seja, as pessoas são numerosas. Mas que tipo de pessoas? Do tipo descrito por esta oração subordinada.
Cadino, marcado com a partícula D, indicando o lugar, ou seja, no cassino. Okane, que significa dinheiro, que está sendo marcado com a partícula O. E em seguida o verbo suru, na forma T, conectado ao verbo auxiliar shimal, no passado. O verbo auxiliar shimal pode ter dois tipos de significados. Quando alguma coisa acaba acontecendo sem ser a intenção, sem querer, ou quando algo é realizado totalmente. Nesta frase, acho que as duas interpretações podem fazer sentido. Ou seja, as pessoas que acabaram torrando o dinheiro no cassino são muitas. Este okane é a mesma coisa que kane, mas utilizando o prefixo polido o. E o kanji kane, quando isolado, também pode ser lido como kin, que significa ouro, ouro metálico. Tanto o suru de esfregar quanto o suru de gastar são considerados o mesmo verbo suru, que possui diversas formas em kanji, mas só uma é reconhecida pela tabela dos Joyo Kanji. Mas no final das contas, costuma ser escrito em hiragana mesmo. Prosseguindo, Shimbun Yazashi Osuru, imprimir jornais e revistas. Agora o terceiro tipo de verbo suru, que significa imprimir, e está marcando as coisas que são impressas com a partícula o, ou seja, jornal e revista. Esta partícula ya entre eles deixa subentendido que podem haver outras coisas além de jornais e revistas. Prosseguindo para o último, Nichigin ga tairyo ni okane o sureba, Nihon keizai a yoku naru. Se o Banco do Japão imprimir bastante dinheiro, a economia japonesa melhorará. Esta frase pode ser dividida em duas orações, sendo a primeira uma oração condicional, devido ao uso de um verbo na forma ba. A primeira oração tem como sujeito Nichigin, que é a abreviação de Nippon Ginko. Nippon é uma leitura mais formal de Nihon e significa Japão. Ginko significa banco, no sentido de instituição financeira. E o Banco do Japão é o banco central do país. Tairyo está sendo marcado pela partícula ni para formar um advérbio, ou seja, em grande quantidade, massivamente. E agora, duas palavras vistas anteriormente. Okane, marcado com o, e suru na forma ba, que é uma forma condicional. Ou seja, se imprimir dinheiro em grande quantidade. E na segunda oração, a junção de Japão com economia, marcada com a partícula de tópico wa, seguida de yokunaru. Yokunaru é a junção da forma adverbial de yoi com naru, que significa tornar-se. Yoi significa bom e é substituível por i, somente na forma básica. Ou seja, quanto à economia japonesa, ficará boa caso isto ocorra. Por este vídeo é só. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima!